Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 8 de dezembro de 2025, e nosso querido amigo, nosso irmão, está aqui. Larry C. Johnson está conosco. Bem-vindo de volta, Larry. De quem você está falando? De mim? Ok. Aceitarei seus elogios. Muito gentil da sua parte. Larry, deixe-me começar com a NSS de Trump, a Estratégia de Segurança Nacional. É impressionante como dá para compará-la com o que era durante o governo Biden. Uma das questões centrais era a OTAN. Como a OTAN está se fortalecendo. E agora vemos uma certa mudança na forma como o governo Trump enxerga o conflito na Ucrânia e, consequentemente, a situação com a OTAN. Qual é a sua compreensão sobre as políticas da nova administração, a administração Trump? Não é exatamente nova, mas em termos de segurança e afins. About the security strategy. I'll put this in terms of human relationships. Vou colocar isso em termos de relacionamentos humanos. É como um casal que está junto há, talvez 70 ou 80 anos, e um dos parceiros acabou de enviar uma carta para o outro, basicamente dizendo: acho que deveríamos começar a ver outras pessoas. Então você tem a carta escrita, e basicamente eles vão se divorciar. Agora, será que eles realmente vão parar de dormir juntos? Será que realmente vão parar de se ver? Será que vão mesmo se divorciar? O que temos com a Estratégia de Segurança Nacional é os Estados Unidos fazendo, eu diria, uma guinada de 180 graus na forma como tratam tanto a Rússia quanto a China como ameaças, em comparação com as edições anteriores da estratégia, a que Biden publicou e a que Trump lançou durante seu primeiro mandato, por volta de 2022 ou 2023. Trump put out in his first administration. Boy, Europeans are having a meltdown. Cara, os europeus estão surtando. Achávamos que seríamos amigos para sempre. Achávamos que éramos o número 1 para vocês. E sabe, mais uma vez, eu enfatizo o fato de que eles colocaram isso por escrito. Mas uma coisa é escrever, outra é dizer. O que vamos fazer? Parece que o governo Trump é sincero em relação à guerra na Ucrânia. Se você acompanhou nos últimos dias, houve comentários tanto de J.D. Vance quanto de Donald Trump Jr. Cara, Netanyahu e Zelensky, como árvore de Natal, satisfatório descende de Denver de mal, que fazem em Nova York. Está fortofol. Pelo sinal. That doesn't augur well. You're talking about Você está falando sobre Doha, o que ele disse em Doha. Yeah, right, exactly. So, Certo, exatamente. Então, sabe, eu sempre digo isso brincando. Quando eles dizem sim, lançaram a Estratégia de Segurança Nacional, nós respondemos: temos uma estratégia? Eu achava que nem sabíamos soletrar estratégia. Então, sabe, o cerne da mudança agora é que será América em primeiro lugar. E nós vamos controlar o nosso hemisfério. O verdadeiro problema com essa estratégia de segurança nacional é que ela ainda se baseia em suposições sobre um mundo que está chegando ao fim. Um mundo que já não existe e não existirá em 4 ou 5 anos. Esse mundo é aquele em que os Estados Unidos são a potência econômica dominante e podem ditar a todos os outros o que precisam fazer. O papel de liderança dos Estados Unidos está se dissipando. E a parte mais interessante disso é que a Europa realmente dominou a história nos últimos 400 anos. it's really dominated history for the last 400 years. Even though, we live in the West and Embora vivamos no Ocidente, na verdade, os grandes eventos dos últimos 400 anos foram ditados pela Europa, seja a colonização da África, a subjugação da China e da Índia pela Grã-Bretanha, ou as próprias guerras da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais, essas imensas conflagrações humanas, sacrifícios humanos em escala massiva. O poder do dólar, a ascensão do dólar, tudo isso está chegando ao fim. Isso vai mudar. E é uma mudança equivalente a um enorme terremoto. Abala tudo. Então a Estratégia de Segurança Nacional, na minha visão, é um passo na direção certa ao reconhecer que sim, o mundo está mudando, mas ainda há negação. Eles ainda não aceitaram totalmente o fato de que nossa posição central no mundo está desaparecendo. you know what? Our central position in the world is slipping away. I remember one of the main Lembro que um dos principais pontos da Estratégia de Segurança Nacional do governo Biden naquela época era sobre autocracia e democracia. Eles são a autocracia, nós somos a democracia,
e precisamos derrotá-los. Yeah. Yeah. Sim. Você acha que isso ainda é o núcleo duro? Ou ainda é a base do que está acontecendo nos Estados Unidos? A ideologia? Eu vejo menos ideologia na administração Trump. Aliás, Larry, é mais como, sabe, eles entendem como o mundo está mudando em termos de economia, poder, produção, energia, tudo isso. Mas não vimos tanto disso na administração Biden. Eles estavam mais focados na ideologia dos Estados Unidos, que era democracia versus autocracia, o que é praticamente a mesma coisa que está acontecendo agora na mente dos europeus hoje. Bem, Well, what you had previously was the power of the O que existia antes era o poder dos neoconservadores, ambos sustentando a ideia de que os Estados Unidos poderiam governar o mundo. Sabe, nós poderíamos definir as regras e o resto do mundo teria que seguir, dane-se, junto com uma política centrada em Israel. Quero dizer, ainda vemos isso com Deus, especialmente a Alemanha. É simplesmente para mim impressionante que, sabe, Friedrich Merz esteja se aproximando de Bibi Netanyahu. Mas novamente houve uma mudança com Trump. Sua alegação de ser América em primeiro lugar. E mais uma vez, isso soa ótimo na campanha. Mas como isso se traduz em ação? As ações que Trump tomou até agora têm sido, na verdade, prejudiciais à América em primeiro lugar. No campo da política externa, ele subordinou América em primeiro lugar a Israel em primeiro lugar. America first to Israel first. And that has created a backlash in the United States. E isso gerou uma reação contrária nos Estados Unidos. É algo genuíno, com uma oposição crescente a essa ideia. No campo econômico, quando ele decidiu impor tarifas, novamente tentando, sabe, e eu concordo com seu objetivo mais amplo declarado, é preciso repatriar a base industrial dos Estados Unidos. Em vez de permitir que as corporações, ou melhor, em vez de manter esse sistema que criamos, no qual as empresas são incentivadas a gerar retornos para seus acionistas, elas pegam uma fábrica, digamos, em Waterloo, Iowa, e a transferem para o México. E quando fazem isso, os americanos que trabalhavam nessa fábrica ficam desempregados. Então eu entendo Trump querer trazer isso de volta para os Estados Unidos, para que não precisemos mais depender da China, ou da Rússia, ou do Japão, para a produção de aço. Estamos fazendo isso por conta própria, então há certas tecnologias-chave para a produção industrial que mantemos aqui. Mas a abordagem de tarifas do Trump não está necessariamente produzindo esse resultado. Na verdade, ela está expondo a fraqueza da economia americana e os limites da nossa influência atualmente. Eu mencionei aquele comercial dos anos 1970. Era um comercial de investimentos. Havia uma empresa chamada E.F. Hutton, e eles tentavam construir o negócio em torno da ideia de traga seu dinheiro para nós e nós o ajudaremos a investir e enriquecer. Bring us your money and we'll help you invest it and you grow rich. Anyway, the commercial went like this. Enfim, o comercial era assim. Havia um monte de gente conversando, uma sala cheia de burburinho. E então a câmera focava em duas pessoas tendo uma conversa. Podiam ser dois homens, duas mulheres, ou um homem e uma mulher. E um deles dizia, bem, a E.F. Hutton diz, e todo mundo parava de falar e ficava, hã? O quê? O que eles estão? Então era assim que os Estados Unidos costumavam ser. Sabe, sempre que falávamos, todo o resto do mundo parava para ouvir. O que eles estão dizendo? O que esses americanos estão fazendo? Agora, alguns países estão tratando os Estados Unidos como o tio maluco que você convida para o jantar de feriado. É tipo, olha ele aí, vamos colocá-lo em outra mesa, só nos deixa em paz. Índia, China em particular, Rússia, Irã, Vietnã, todos esses países agora, até mesmo o Brasil, estão buscando sair da rede de controle dos Estados Unidos. Eles ainda querem manter relações com os Estados Unidos, mas estão cansados de serem intimidados. E isso se tornou, sabe, a política dos Estados Unidos. Intimidação. E sim, é uma coisa ser o valentão quando você realmente tem o controle e as pessoas não podem revidar. Mas os Estados Unidos estão descobrindo que elas podem revidar. Quero dizer, olhe para a retórica em relação à Índia.
Sim, vamos cortar vocês. Vamos prejudicar a Rússia. Não vamos deixar a Índia comprar mais petróleo da Rússia. Vamos impor sanções a vocês. O que a Índia fez? Eles ainda estão comprando petróleo. Não pararam. A China não parou, apesar das alegações ocidentais de que sim. Isso simplesmente não é verdade. Então é o fim da dominância americana. Os Estados Unidos não vão desaparecer, mas vão ter que se adaptar a um novo papel. De sabe, talvez devêssemos apenas tentar nos dar bem com as pessoas, em vez de invadi-las. Sabe, como essa atual encenação com a Venezuela é talvez uma espécie de epitáfio para o século americano. O fim da hegemonia americana será demonstrado pelo que está acontecendo. Sabe, continuamos ameaçando a Venezuela, mas isso é bem problemático. E tivemos um prenúncio disso, uma espécie de sombra do que estava por vir, com o que aconteceu no Mar Vermelho. Sabe, eu fiz, isso é um pequeno desvio de assunto, mas eu participei de um debate com o Grok e com o DeepSeek. E o debate com o Grok foi realmente interessante, sobre o que aconteceu no Mar Vermelho. Meu Deus, você pensaria que estava conversando com um neoconservador maluco. E o Grok dizia, não, os Estados Unidos não perderam. Nós realmente mostramos quem manda para os outros. E eu voltava e dizia, espera, os Houthis interromperam todo o tráfego marítimo para Israel e ainda está interrompido, certo? Bem, sim, mas é tipo, ok. Porque tudo começou quando eu estava perguntando sobre a visão em relação ao exército russo. A Rússia não é tão forte assim porque os Estados Unidos têm 11 porta-aviões. Because the United States has got 11 carriers. Oh. Yeah, how did that power from como é que aquele poder de um porta-aviões se provou no Mar Vermelho, hein? Nós forçamos os outros a se ajoelharem? Não. Conseguimos reabrir o Mar Vermelho? Não. Ficamos morrendo de medo de que eles afundassem um dos nossos porta-aviões com o que descreveram como mísseis hipersônicos? Pode apostar que sim. Apavorados. Então, todo o modelo que os Estados Unidos estruturaram, essa capacidade de defesa baseada em um porta-aviões, francamente é como dizer, nós temos uma cavalaria móvel. Você quer dizer tanques? Não, temos cavalos. Eles não se saem muito bem contra a metralhadora. É aí que estamos. Estamos em um período de transição. Desculpe o desabafo longo. Você mencionou o DeepSeek, Larry. Achei o DeepSeek de alguma forma diferente do Grok e do ChatGPT. Não muito, só um pouco. Isso foi incrível. Fiquei meio surpreso com a forma como esses mecanismos estão, de alguma maneira, se coordenando. Bem, não eram os de coordenar. É a forma como algoritmos são esquecidos. Então, sim. Mas você pensaria que o algoritmo na China teria que ser de alguma forma diferente do Grok? Bem, digamos que você tenha 4 cestos de temperos. Você tem um cesto de pimenta do reino, um cesto de sal e um cesto de pimentas vermelhas. Vamos ficar com 3. Se o seu algoritmo diz, vá e colete essas informações, e você está coletando principalmente do cesto de pimentas vermelhas, pegando só uma pitada do cesto de sal e nada do cesto de pimenta do reino, vai se surpreender quando o sabor for de pimentas vermelhas. É exatamente isso que está acontecendo. O que eles fazem é o seguinte. Eu inicialmente presumi e esperava que esses mecanismos estivessem saindo por aí e realmente conseguissem, ler e processar com todo esse poder impressionante que tem, o que é escrito na Rússia, o que é escrito na China, o que é escrito no Irã, assim como o que é escrito na mídia ocidental. E então reunir tudo isso para se ter uma visão mais completa. Mas não é isso que eles estão fazendo. Vou te dar um exemplo. No sábado, o Financial Times publicou esse artigo de propaganda sobre como a economia russa está ruim. Foi feito por uma mulher chamada Nina Rebikova. Acho que é esse o nome dela. Ela é da Letônia e é uma economista reconhecida.
Mas, cara, ela estava dizendo umas coisas malucas. Mas isso circula, é publicado. E depois saiu um texto da Ucrânia que espelhava o que ela estava dizendo. Ok, então essas duas matérias estão por aí. Então, se você perguntar ao Grok, ao DeepSeek ou a qualquer um, ei, como está a economia russa? Eles vão encontrar esses artigos e trazê-los à tona. E como a mídia ocidental não permite narrativas concorrentes, não permite refutações como a que eu escrevi, os mecanismos de busca e os agentes de EA não captam isso. Então eles apenas repetem e regurgitam essa visão propagandística, distorcendo o sistema. É isso que torna-a tão perigosa. Ela se torna apenas mais um megafone para repetir a propaganda ocidental. Larry, hoje há uma reunião no Reino Unido. Todos esses europeus estão se reunindo para falar sobre a situação na Ucrânia. Parece que o principal tema a ser discutido são os ativos russos. E eles querem usar esses ativos para, bem, estão falando sobre empréstimos de reparação, destinando isso à Ucrânia. O que foi impressionante e de certa forma surpreendente para mim é que a Polônia não foi convidada para a reunião. Sim, quero dizer, é basicamente a Alemanha, a França, o Reino Unido e o Zelensky. Exatamente. Você acha que a Europa realmente entende que o governo Trump está se afastando da Ucrânia? Porque se você observar o que o filho dele disse em Doha, ele mencionou que Donald Trump não está mais interessado na Ucrânia. Os Estados Unidos estão focados em uma estratégia de segurança internacional. Estão falando em colocar todo o fardo sobre os ombros dos europeus, caso queiram continuar a guerra. Sim. Qual é o principal objetivo dos europeus hoje? É continuar o conflito ou ajudar a moldar o futuro da Ucrânia? Talvez cooperar com os russos? Alguma possibilidade de cooperação entre os dois lados? Eles são capazes de recuar ou de alguma forma ceder e trabalhar com a Rússia para ajudar a Ucrânia? Provavelmente não, pelo menos com esse grupo atual de líderes. São tipo os quatro, Zelensky, Merz, Starmer, Macron. Eles caíram em um poço profundo. O poço está seco no fundo, e eles estão olhando para cima, tentando descobrir como diabos a gente sai daqui. E realmente não há saída. A ideia de que, ok, vamos simplesmente confiscar e começar a gastar os 300 bilhões de dólares da Rússia. Aí vem a Bélgica dizendo, não, espera um segundo, vocês não podem fazer isso. Porque se tentarem, a Bélgica fica economicamente comprometida. Eles assinaram um acordo de tratado com a Rússia. They have signed a treaty agreement with Russia. Under that treaty agreement, this kind of action would precipitate. De acordo com esse tratado, esse tipo de ação desencadearia um esforço de mediação e, com base no direito internacional e em todos os demais fatores, a Bélgica perderia. Então a Rússia apreenderia ativos em resposta. Os russos deixaram claro que vários bancos e empresas europeias possuem ativos na Rússia. Até agora, a Rússia os deixou em paz. Mas também deixaram claro que se a Europa seguir por esse caminho, seria como acionar um ataque nuclear. A Rússia revidará com tudo. O que é fascinante, e algo que aprendi nos últimos dias, é que durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista tinha ativos mantidos na Bélgica sob um tipo de acordo semelhante. E o Ocidente nunca tocou naquilo. Eles deixaram aquilo em paz durante a Segunda Guerra Mundial. E eu garanto que o que estava acontecendo naquela época era muito mais intenso do que o que está acontecendo agora. Então isso só mostra que faz parte de uma reação de pânico. Apesar de toda a conversa otimista de que, a Ucrânia está vencendo, a Rússia está perdendo, a economia russa está desmoronando, todo esse absurdo, eles sabem, no fundo, que estão em apuros, estão tentando descobrir como escapar. E sabe, é como se o Titanic estivesse afundando e fosse hora de correr para os botes salva-vidas. Mas não há botes suficientes.
You mentioned with the current European leaders that Você mencionou que com os atuais líderes europeus seria quase impossível trabalhar com os russos. Mas quanto tempo vai levar para a Europa entender isso? Porque se olharmos para os Estados Unidos hoje e compararmos com o período antes de Donald Trump chegar ao poder, vemos uma espécie de mudança radical na forma como eles veem a Rússia. Eles conversam com a Rússia. A Europa já não está mais nesse ponto. Europe is not there anymore. Bem, vamos ser claros. Is that ideological? Isso é ideológico, Larry? Isso é ideológico? É algo de que eles acham que se beneficiariam a longo prazo? Estou falando da liderança, não do povo europeu. European people. Well, yeah, and that's what I was going to point out. It is this current crop. Bem, como você apontou, é isso mesmo. Essa atual geração de líderes na Europa, em sua maioria, está tão desconectada da realidade e presa em fantasias que as chances de reconciliação, ou até mesmo de conversar com os russos, com Putin ou com os diversos diplomatas, estão fora de questão. Você tem o Orbán e o Fico, então, sabe, eles são sensatos e racionais. Mas, como vimos outro dia com a UE, tanto com a von der Leyen quanto com a Kaja Kallas, eles estão falando em impor mais sanções à Rússia e garantir que não comprimos mais o nojento e barato petróleo e gás We dele. don't want to buy any more of their nasty, inexpensive oil and gas. We want to pay higher prices. You're going, Queremos pagar preços mais altos? Você vai dizer, vocês são loucos. Quero dizer sério, é simplesmente estar tão desconectado da realidade. É aí que eles estão. Então vai ter que haver uma reviravolta política do lado europeu. Acho que há, como você sugeriu, uma maioria de europeus que não quer ir à guerra com a Rússia. Isso seria insano. Então o que estamos vendo é a continuação do caos econômico e político na Europa. continued economic and political chaos in Europe. Sim, aqui está o que Donald Trump disse sobre Zelensky. Zelensky. Então temos conversado com o presidente Putin e também com líderes ucranianos, incluindo o presidente Zelensky. Tenho que dizer que estou um pouco desapontado por o presidente Zelensky ainda não ter lido a proposta. Isso foi há poucas horas. O povo dele adora e a Rússia está de acordo. A Rússia, sabe, a Rússia, eu acho, preferiria ter o país inteiro, se você pensar bem. Mas acredito que a Rússia está de acordo, só não tenho certeza se o Zelensky está. O povo dele adora, mas ele não leu. Então, um dia você vai ter que me explicar isso, Jeff. Larry, ele disse que Zelensky não leu. Mas o que é? 28 pontos. Não é tanta leitura assim. Reading. Well, I think what Trump is signaling. Bem, acho que o que o Trump está sinalizando aí, a forma como ele vai enquadrar isso, é que o acordo que a Rússia aceitará é o de que eles são os governantes legais da Crimeia, Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Luhansk. E a maneira como o Trump vai apresentar isso é: conseguimos que a Rússia concordasse em não tomar toda a Ucrânia. Em vez disso, conseguimos que aceitassem apenas esses 5 territórios. Agora, acho que é assim que ele vai tentar vender a ideia. E a Ucrânia, por sua vez, não vai aceitar isso. Mas a Ucrânia não vai ter voz na decisão. É como se você estivesse organizando um jantar em estilo buffet. Todo mundo deve trazer algo para comer. A Ucrânia não só não está trazendo nada, ela não tem nada. E não tem dinheiro para comprar algo para levar. Eles vão ficar de fora. Estão perdendo militarmente. E a economia está em frangalhos. And the economy is in just shambles. So, we're Então veja, estamos assistindo isso morrer. Agora, isso vai levar 1 mês, 3 meses, 6 meses? Qualquer pessoa que já tenha trabalhado na área médica sabe que há pessoas que recebem o diagnóstico de uma doença fatal, digamos câncer, e ouvem, você tem tanto tempo de vida. Às vezes morrem no dia seguinte, outras vezes vivem 4 ou 5 anos a mais do que o previsto. Quem sabe? Mas elas têm a doença, e a morte é certa. E é isso que é certo sobre a Ucrânia. Não há absolutamente nenhuma maneira de a Ucrânia sobreviver. Ou melhor dizendo, quanto da Ucrânia, como entidade política e econômica, vai sobreviver, depende de se ela finalmente vai cair em si e tentar negociar com a Rússia. with Russia on Russia's terms. Russia
nos termos da Rússia. Sabe, as pessoas dizem, bem, não é assim que as negociações funcionam. Cada lado precisa ter voz. Não, não quando você está acabando com o outro lado, que é exatamente o que está acontecendo. A velocidade do avanço russo na última semana realmente chocou muitos no Ocidente, o que novamente é o motivo pelo qual estamos começando a ver essa enxurrada repentina de propaganda. Agora eles estão focando em histórias sobre como a economia russa está indo mal. A razão pela qual estão divulgando essas histórias é para dizer, viu, se esperarmos só mais um pouco, eles vão desmoronar e nós venceremos. Então aguente firme. Mas tudo que você está fazendo agora é colocar mais dinheiro em uma causa perdida. Donald Trump disse que o pessoal dele, ele está falando do pessoal de Zelensky, gosta do plano. Ele está tentando traçar uma linha entre Zelensky, as pessoas que estão trabalhando com Zelensky e o próprio Zelensky. De quem ele está falando? Ele está falando de Umarov. Eu não sei. Não, acho que essas são pessoas imaginárias que vivem na cabeça dele. Sabe, talvez ele esteja falando do Klitschko. Talvez esteja falando do Zaluzhny. As alternativas, não. O que eu acho que está acontecendo em parte é que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos está agora atuando nos bastidores para tentar descobrir, ok, quem é o próximo ucraniano aceitável que podemos colocar no cargo. Lembra da ligação que foi interceptada entre Victoria Nuland e Jeffrey Pyatt, o embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia? Sabe, eles estavam ali decidindo, e esse cara? Não, ele é um idiota. Não, ele é um tolo. Ah, queremos esse cara, podemos manipulá-lo completamente. É isso que está acontecendo nos bastidores. Sim, eu garanto que é isso que está acontecendo nos bastidores agora. Então, quando Trump diz, os outros gostam disso, são esses outros com quem eles estão falando. Mas eu não acho que nenhuma dessas pessoas faça parte do círculo íntimo do Zelensky. Você pode encontrar alguém que costumava estar nesse círculo, porém, alguém que realmente quer salvar a própria pele e está tentando fazer um acordo com o Ocidente para poder sobreviver e manter seu dinheiro, manter todo o dinheiro que roubou nesse processo. Mas desta vez, Larry, você se lembra do que Victoria Nuland disse naquela ligação? Ela disse que se danem os europeus. Mas hoje não é assim. Os europeus têm muito mais influência na Ucrânia, mais do que os Estados Unidos têm. O que você quer dizer com eles terem mais influência? Porque me parece que, especificamente, a Alemanha, o Reino Unido e a França, eles têm muito. Sabe, veja as forças deles em Odessa, por exemplo. A inteligência que estão recebendo dos ucranianos, o quão conectados estão com o governo Zelensky. Você não vê esse tipo de conexão entre o governo Trump e o governo Zelensky. Isso é diferente. Externamente, retoricamente em relação a Trump, não. Mas eu não descartaria o apoio contínuo da CIA por meio de Budanov à Ucrânia. Nós não desistimos completamente. Se Trump estivesse realmente sério em encerrar isso, bastaria dizer à Ucrânia, certo, sem mais dinheiro, sem mais inteligência, e estou ordenando que a CIA retire seu pessoal. Isso marcaria um fim muito rápido para a Ucrânia. A Ucrânia não tem os meios, nem a Europa. A Europa tem nada. A Europa não tem a capacidade indistinta. Tudo que o for palavra. All Europe has are a bunch of words. Mas afinal de contas, sabemos que Trump odeia ficar do lado perdedor. É por isso que toda vez que ele fala sobre a guerra na Ucrânia, ele diz, é a guerra do Biden, não a minha. Parece-me que essa é uma das principais razões pelas quais ele ainda está envolvido no conflito na Ucrânia. Porque, de alguma forma, o governo, o establishment, disse a ele que, se deixasse a Ucrânia, a derrota seria atribuída a Donald Trump, e não a mais ninguém na Europa. Donald Trump é um mau pai adotivo. Você sabe, pais adotivos acolhem crianças que nasceram de outras mães e pais.
to other mothers and fathers. And so now they become the surrogate. E então agora eles se tornam a mãe ou o pai substituto. É por isso que eu digo que ele é um mau pai adotivo. Você tem essa criança morando com você. Precisa alimentá-la, vesti-la, educá-la, sustentá-la, e todo dia você diz às pessoas, essa não é minha criança, essa criança pertence a outra pessoa, essa não é minha guerra, essa é a guerra do Joe Biden. Bem, você pode dizer isso, mas a criança está morando com você, não está morando com eles. Exatamente. Então, sabe, você pode fingir o dia todo que isso pertence ao Joe Biden. Isso não muda o fato de que esse bebê está morando com você agora. E é seu. Esse é um dos dilemas que Trump enfrenta. Ele ainda está meio em negação, mas começamos a ver algum movimento. Kellogg está sendo deixado de lado, Don Jr. está se manifestando na reunião da OAA e J.D. Vance tem sido muito duro com os europeus novamente. Então acho que a equipe de Trump está começando a se reposicionar. Isso é uma coisa que pode estar impulsionando, é que eles estão olhando as pesquisas e percebendo que a estratégia atual de Trump está prejudicando-o. Não ajudando eles. Veja o que o Don Jr. disse em Doha, Larry. Eu estava em Mônaco neste verão com minha linda namorada Bettina. Estávamos dirigindo por aí e em um dia comum, cerca de 50% dos supercarros, os Bugattis, os Ferraris, todos eles, tinham placas ucranianas. Será que realmente acreditamos que essa riqueza foi conquistada na Ucrânia? Estive na Ucrânia há 20 anos, não era como se houvesse muita riqueza por lá. E ainda assim, você vê o segundo homem mais importante sendo preso por roubar centenas de milhões de dólares. Você ouve todos os rumores sobre o que está acontecendo. Quando vejo cada placa de supercarro em Mônaco sendo ucraniana, isso me diz que os ricos fugiram. Eles deixaram o que viam como a classe camponesa lutar na guerra. Não havia incentivo para parar, porque enquanto o trem do dinheiro continuasse chegando e eles estivessem roubando dele, ninguém auditava nada. Os líderes de decisão não havia motivo algum para forem estápios ordenados de Putin. Não eram os filhos e os oligarcas que estavam a tentar. Acho que isso mostra como toda guerra é, Larry. Toda guerra é corrupta. E como essas pessoas ao redor do mundo, que defendem mais, que defendem a continuação da guerra, estão se beneficiando do que está acontecendo, dessa miséria que ocorre na Ucrânia. Ei, a guerra é uma grande oportunidade financeira. Fortunas são feitas. E enquanto você não estiver do lado que sofre a violência, rapaz, é algo ótimo. Então veja, isso vindo do Trump Jr. é um sinal. Quero dizer, ele não diria isso sem ter conversado com o pai sobre o assunto. Então eles estão se posicionando para descartar o Zelensky. E o Zelensky está tentando descobrir se consegue fazer um acordo e se os europeus podem salvá-lo. Mas veja, os europeus não têm poder militar. The Europeans don't have the military power. As I think we mentioned on the Friday show. Sabe como acho que mencionamos no programa de sexta-feira, ou talvez há uma semana, o exército alemão, o francês e o britânico juntos somam menos de 500 mil soldados. E ainda assim, uma das propostas de 28 pontos que estavam defendendo era tornar o exército ucraniano de 800 mil. Os ucranianos têm o quê? Cerca de 19 milhões de pessoas restantes no país. Eles simplesmente não têm os recursos humanos. Então, tudo isso é muito mais uma encenação desesperada, eu diria. A realidade vai se impor em algum momento, e eles vão perceber que não há nada que possam fazer. Não é como se, ao simplesmente aumentarem a produção de um sistema de defesa aérea no Ocidente, pudessem entregá-lo em quantidade à Ucrânia e tudo ficasse bem. That in quantity to Ukraine, everything would be okay. It's not okay. They simply. Isso não está certo. Eles simplesmente se recusam a aceitar o fato de que a Rússia agora mobilizou mais de 1,5 milhão de homens. Bem, não todos mobilizados. Eles aumentaram o exército por meio de conscrição, recrutamento e mobilização parcial. E a Ucrânia simplesmente não tem pessoal suficiente para substituir ou enfrentar isso.
Mesmo que você adote a noção convencional de que uma força defensora tem vantagem sobre uma força atacante, que o atacante precisa de 3 a 4 vezes mais soldados do que o defensor, já ultrapassamos essa proporção. A Rússia provavelmente tem de 7 a 8 vezes mais efetivos do que a Ucrânia. Larry, outro ponto que o Don Jr. levantou em Doha foi que a Ucrânia nem sequer está entre as 10 principais prioridades do povo americano. Sabe, eu não acho que isso tenha sido realmente uma prioridade para os eleitores, sejam eles democratas ou republicanos. Alguma vez eles colocaram a Ucrânia como prioridade? Alguma vez se importaram com a Ucrânia? Sim, lá em fevereiro, março, abril de 2022. No começo, claro. Quero dizer, as pessoas tinham bandeiras da Ucrânia nos jardins da frente. Membros do Congresso usavam bandeirinhas da Ucrânia nas lapelas. A mídia falava disso o tempo todo. Agora, em termos de notícias sobre o que está acontecendo na Ucrânia, nada. Se não falamos sobre isso, não existe. Transformaram o assunto em um clube da luta. Qual é a primeira regra do clube da luta? Você não fala sobre o clube da luta. E a segunda regra? Você não fala sobre o clube da luta. E foi nisso que a coisa se transformou. Nós não falamos sobre a guerra na Ucrânia. Em vez disso, falamos sobre a corrupção. E essa mudança na narrativa me mostra que o governo Trump está tentando encontrar uma saída. Ao jogar a responsabilidade nos europeus, eles simplesmente dizem: "Ei, esse é um conflito europeu. Por que deveríamos estar no meio disso? Vamos ajudá-los, vender a eles todas as armas que quiserem." Mais uma vez, voltamos e lucramos. É tudo sobre o dinheiro, sabe? Dinheiro, 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 dinheiro. Money, 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 money. Sim. Não sei se você viu o painel em Doha. Eles tinham Trita Parsi, junto com Javad Zarif, o ex-ministro das Relações Exteriores e ex-vice-presidente do Irã, e uma europeia, não me lembro do nome dela, mas ela disse que a primeira prioridade da Europa hoje é a Ucrânia. E eles estão muito desapontados com a posição dos Estados Unidos em relação à Ucrânia. Quem coloca a Ucrânia em primeiro lugar? Por que ela é a principal prioridade da Europa? Como o conflito na Ucrânia se tornou uma prioridade para eles? Se continuarem o conflito, isso vai fortalecer sua posição ou vai enfraquecê-la? Isso tem algo a ver com a economia europeia? Tem algo a ver com o poder militar da Europa? Como isso se tornou a prioridade da Europa? É completamente irracional. Bem, quero dizer, tudo volta a isto. O plano do Ocidente era usar a Ucrânia como uma espécie de trampolim, uma plataforma da qual se poderia saltar para derrubar a Rússia. Acho que o objetivo de longo prazo sempre foi garantir o controle da grande riqueza e dos recursos naturais da Rússia. Foi isso que aconteceu nos anos 1990, quando a economia russa entrou em colapso, e uma história de horror se espalhou entre os russos. Enquanto isso, os europeus estavam se saindo muito bem. Havia oligarcas europeus e americanos se unindo a oligarcas russos, a maioria deles judeus. Quero dizer, sejamos claros sobre isso. Entra-se nessa conversa sionista, mas isso teve um papel evidente. E então, quando Putin assumiu o poder, basicamente empurrado para o cargo de primeiro-ministro em agosto de 1999, no dia 9 de agosto, para ser preciso. E então, em dezembro, eles disseram: "Você também é o presidente." Foi aí que começou a era Putin. Então, a partir de 2000, desde 1º de janeiro, começou a era Putin. E acho que foi em julho de 2001 que Putin finalmente teve aquela reunião com todos os oligarcas russos e basicamente disse: "Olha, vocês vão parar de saquear nosso país e vão parar de entregar nosso país a esses estrangeiros." Esse foi o início das tensões e fricções sobre a economia e o dinheiro com os ricos europeus. E isso também marcou uma virada significativa na economia russa. Foi o começo do processo de reconstrução. Conversei com Matt Taibbi outro dia, porque ele morava na Rússia naquela época,
E ele descreveu como andava pela rua, a rua Tverskaya, em Moscou, você sabe, a Tverskaya Ulitsa. Street in Moscow. You know, the Tverskaya Ulitsa. There'd be bodies laying out on the street, dead. Havia corpos espalhados pela rua, mortos, sabe? Simplesmente corpos mortos. E não eram apenas pessoas sem teto dormindo. Então todo o foco da Rússia tem sido se defender desse esforço europeu de explorá-la. E os europeus ainda não entenderam isso. Eles ainda acham que tem uma chance de tirar o controle da Rússia de Vladimir Putin e basicamente colocar a elite europeia no comando. Isso não vai acontecer. Publiquei no meu site, Sonar 21, ontem à noite, por causa dessa ideia de que eles ainda parecem achar que tem uma chance de derrotar a Rússia. Usei aquele trecho do filme Debbie and Lloyd, em que o personagem idiota interpretado por Jim Carrey está conversando com uma mulher linda e pergunta, basicamente, quais são as minhas chances de ter um relacionamento? E a mulher responde, não são boas. What are my chances with a relationship? And the woman goes, not good. And he goes, would you say it's 1 in 100? E ele diz, você diria que é uma chance em 100? E ela responde, é mais como 1 em 1 milhão. E você vê a expressão do Carrey, então ainda tem uma chance. Isso é a Europa. Eles estão tentando fazer uma aposta de 1 em 1 milhão dar certo. Mas quando você dá um passo para trás e olha para eles, pergunta quão financeiramente fortes eles são. Eu suspeitava da verdade do que vou dizer, mas consegui confirmar. Entre todas as nações industrializadas do mundo, todas que produzem e fabricam bens, e estamos falando das maiores economias, a que tem a menor relação dívida-PIB, o que significa que não está pegando muito dinheiro emprestado, que não está endividada até o pescoço, é a Rússia. Enquanto isso, França, Alemanha e Reino Unido, suas dívidas estão aumentando rapidamente e sua base industrial está encolhendo. Os fundamentos econômicos estão completamente errados. Mesmo assim, eles passam todo o tempo falando sobre como a economia da Rússia está ruim, e a economia russa está indo bem. Sim, bem, neste ano ela está crescendo apenas 0,6%, de acordo com especialistas ocidentais. E por que isso? A razão é a inflação, que foi desencadeada quando a Rússia aumentou sua produção de guerra. A economia cresceu cerca de 4,7% no ano passado. Elvira Nabiullina, a presidente do Banco Central, com a permissão ou o apoio de Putin, aumentou as taxas de juros de forma drástica para tentar esfriar a economia russa. E o que é fascinante nisso é que as pessoas gritavam, isso está prejudicando a economia. E estava mesmo. Isso reduziu a taxa de crescimento, desacelerando-a deliberadamente. Bem, a razão para isso é que a liderança russa se lembra de que nos anos 1990 houve 2 períodos de hiperinflação que simplesmente devastaram a população. Naquela época, as pessoas não conseguiam encontrar emprego. Havia profissionais qualificados, até operários de fábricas, e eles não conseguiam trabalho. As pessoas que tinham um emprego continuavam indo trabalhar, mas não recebiam salário. E estamos falando de professores, militares, funcionários públicos. Pelo menos eles tinham um emprego, algo para fazer, com a promessa de que talvez um dia fossem pagos. Bem, essa não é a Rússia de hoje, de forma alguma. Na verdade, há uma mulher maluca que foi entrevistada, a economista Letan Elina, aquela que mencionei antes. Ela estava dizendo, sim, a economia russa está ruim porque eles não têm trabalhadores suficientes. A taxa de desemprego deles é de 2,3%. Uau! Em outras palavras, há muitos empregos, só não há pessoas suficientes para ocupá-los. Sim, isso é ruim. Nós preferiríamos estar em uma situação em que não houvesse empregos e as pessoas estivessem na fila querendo um. Sim, isso seria melhor. Dá vontade de pegá-la e dizer, cala a boca. E então ela diz que os salários cresceram 20%. Então, deixa eu ver se entendi. Você está me dizendo que a inflação está aumentando e ainda assim os salários das pessoas estão subindo. Basicamente, elas têm mais dinheiro para gastar, o que significa que o impacto inflacionário sobre uma família é mínimo.
A Rússia reconhece que é um problema e está tomando medidas corretivas. O que o Ocidente está fazendo? What's the West doing? Our economies are dependent on Sim, nossas economias dependem de petróleo e gás baratos. Então, portanto, vamos nos cortar da fonte de petróleo e gás baratos e vamos comprar petróleo e gás mais caros, o que significa que os preços vão subir drasticamente, exceto que nossas fábricas estão indo embora para lugares como os Estados Unidos e outros. Isso não é uma estratégia de vitória. Isso é simplesmente insano. Quero dizer, você está vendo isso, sabe? Eu não sei. Quando você lê a história no passado, observando por que as nações tomam certas decisões, e com o benefício do tempo passando, você pode olhar para trás e dizer, nossa, aquilo foi loucura. O que eles estavam pensando? Estamos em uma dessas épocas agora, em que as decisões que estão sendo tomadas no Ocidente são irracionais. The decisions being made in the West are irrational. Larry, here is what Turkey. Larry, veja o que a Turquia e Faisal, o ex-chefe de inteligência da Arábia Saudita, disseram sobre Israel. Ele afirmou que a maior ameaça à região, a verdadeira ameaça à sua estabilidade, é Israel, não o Irã. Lembro que antes do conflito, antes de 7 de outubro, a liderança na Arábia Saudita considerava o Irã um dos principais problemas da região. Mas hoje o tom mudou completamente. Basta olhar para Doha, para a natureza, e o tom das conversas que estão acontecendo lá. Dá para sentir, dá para ver que algo grande está acontecendo. Qual é a sua compreensão sobre Israel hoje, sobre o Estado de Israel, e o que aconteceu durante a guerra, o genocídio em Gaza? Parece que isso mudou completamente a mentalidade das pessoas e das lideranças no Oriente Médio em relação a Israel. Bem, vamos chamar de unidade nacional em Israel, foi, eu acho, destruída. Embora haja, acredito, um consenso geral entre a maioria dos israelenses de que eles não querem um Estado palestino e querem destruir os palestinos, o orgulho nacional que antes era comum à maioria dos israelenses, quase uma arrogância, se fragmentou. Há divisões severas. Vê-se agora que Netanyahu tomou algumas medidas para tentar reprimir e punir um setor dos colonos. Então, Israel está enfrentando uma divisão política significativa em relação às suas próprias políticas internas. A economia em Israel está sendo mantida à tona por governos estrangeiros, os Estados Unidos em particular, enviando dinheiro. Sozinho, ele foi significativamente enfraquecido. Então isso é um caos contínuo. E eu sustento que Israel, ao continuar tentando resolver as coisas militarmente, está apenas colocando uma pressão cada vez maior sobre si mesmo. E veja, quero voltar e reiterar um ponto que mencionei na semana passada. Quando você observa o território de Gaza, ele tem basicamente 350 quilômetros quadrados. Os israelenses o cercaram por todos os lados. Mobilizaram 300 mil soldados e, ainda assim, não conseguiram derrotar o Hamas nessa pequena área. Ao mesmo tempo, lançaram operações militares no Líbano e na Síria. Compare isso com o que aconteceu em novembro passado. A Rússia capturou um território 2 vezes maior que Gaza e não tinha 300 mil soldados concentrados em uma única área pequena. Eles estavam espalhados ao longo de uma linha de contato de mais de 1000 milhas. Então Israel continua preso ao mito de que pode lutar para sair dessa, que pode matar pessoas o suficiente, exibir força militar suficiente e, no fim, prevalecer. Eu sustento que é exatamente o contrário. Eles continuam se prejudicando. Agora se isolaram. E veja, os sauditas. Trump sempre apostou que conseguiria os acordos de Abraão, o que era uma ideia inteligente. Se você conseguisse que todos esses árabes do Golfo assinassem dizendo, sim, vamos reconhecer Israel e não tratá-lo como um pária, então esse seria um caminho para a paz. Mas veja, esse navio já partiu. Não vai voltar. That boat's now left. It ain't coming back. I forgot to bring something up to you. Acabei de esquecer de mencionar uma coisa. Não sei se você viu Donald Trump recebendo o prêmio da paz, o primeiro prêmio da paz da FIFA.
FIFA. Yeah. É, pensei, por favor, Darius. God, man. Olha o clipe. É simplesmente incrível. Amazing. I mean, that guy, Quer dizer, aquele cara, o presidente da FIFA, nossa, fala sobre puxar o saco. Meu Deus. Sabe, foi tão exagerado que dava vontade de dizer, ei, vocês dois, arrumem um quarto, tá? Não deveriam estar demonstrando esse tipo de afeto em público um pelo outro. Vão para um quarto. Go get into a bedroom. Mr. President, this is your prize. Senhor presidente, este é o seu prêmio da paz. Há também uma bela medalha para o senhor que pode usar onde quiser. Eu vou usá-la agora mesmo. Por favor, recebam o primeiro vencedor do Prêmio da Paz da FIFA, o 45 e 47 presidente dos Estados Unidos da América, Sr. Donald J. Trump. United States of America, Mr. Donald J. Trump, please. Thank you very much. This is truly one of the great honors Muito of my obrigado. life. Este é realmente um dos maiores reconhecimentos da minha vida. E além dos prêmios, John e eu estávamos conversando sobre isso, nós salvamos milhões e milhões de vidas. O Congo é um exemplo. Mais de 10 milhões de pessoas mortas. E estava a caminho de mais 10 milhões muito rapidamente. E só você sabe, o fato de termos conseguido fazer isso, Índia, Paquistão, tantas guerras diferentes que conseguimos encerrar, em alguns casos, um pouco antes de começarem, bem antes de começarem. A little bit before they started, just right before they. Larry. Yeah, let me put an image in É, everybody's mind. deixa eu colocar uma imagem na cabeça de todo mundo que vai fazer todo mundo querer lavar o cérebro. Então Donald Trump tá nu no chuveiro, usando o prêmio da paz, ok? Só, meu Deus do céu, isso é tão bizarro. Mas sabe, o nível de insegurança em exibição é realmente notável. E lá está ele, o Sr. Roberts. And there he is, Mr. Roberts. Hello, Larry. E a Larry, não vai para os Mores. Welcome, Paul. Thank you. Paul, did you see that? Paul, você viu isso? A FIFA inventou um novo prêmio. Estão chamando de Prêmio da Paz. E o deram para Donald Trump. É inacreditável. Sim, estávamos assistindo a isso. Paul, antes desse trecho, estávamos falando sobre como, da última vez que conversamos, você disse que Israel está vencendo no Oriente Médio. Sua opinião era que Israel enfraqueceu o eixo da resistência e está vencendo. Olhando para Doha, o que aconteceu lá? E tivemos o ex-chefe da inteligência Sautalda a dizendo que Israel é a maior ameaça ao Grace. Saudi intelligence saying that Israel is the biggest threat to the Middle East. And E no Liskrischkein des Projects. Finally realized that. yeah. Do you Sim. think, Paul, Você acha, Paul, afinal de contas, que ainda vê Israel vencendo? winning? Look, I'm not an expert on all of that. Olha, eu não sou especialista em tudo isso. Eu não precisava saber de tudo, porque uma década ou mais estive no Center for Strategic and International Studies. E meus colegas eram Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, James R. Schlesinger e o Almirante Moore. Então eu tinha minha própria IA antes de a IA existir. Eu me interessava principalmente por questões econômicas. A terceirização, a perda de empregos, a destruição do emprego da classe média, o colapso da mobilidade social ascendente, a erosão da base tributária em cidades e regimes democráticos sobrecarregados. Então, eu me concentrava nisso. Se eu precisasse saber de mais alguma coisa, eu via o que meus colegas tinham a dizer, porque eu achava que eles sabiam mais do que eu e faziam parte disso há muitos e muitos anos. E Schlesinger tinha sido um dos meus antigos professores. Schlesinger had been one of my former professors, so I don't really know. But what Então eu realmente não sei, mas o que vejo no Oriente Médio é que passamos 20 anos destruindo países árabes que Israel considerava como obstáculos ao grande Israel. E a nossa destruição de tantos países árabes e muçulmanos inundou o mundo ocidental com refugiados. Estamos sendo invadidos por pessoas que expulsamos de seus próprios países com bombas e tudo mais, e a Europa também. E a grande questão é, será que acabamos nos destruindo, no fim das contas, simplesmente ao deslocar populações étnicas brancas? Então eu diria que Israel removeu todos os possíveis oponentes, exceto o Irã. E o Irã, é claro, não é árabe.
Portanto, eu teria que dizer que, como destruímos os inimigos de Israel sob o pretexto de uma guerra ao terror, eles conseguiram usar o dinheiro, as vidas e as armas americanas por 2 décadas ou mais para se livrar das restrições à expansão israelense. E agora temos Israel no sul da Síria. Eles dizem que estão lá para ficar. Temos Israel no Líbano. O Hezbollah foi bastante enfraquecido porque a Síria foi perdida. E o fluxo de armas para o Hezbollah precisa ser contido, junto com dinheiro. Então eu diria que não sei o que está no caminho de Israel. Ninguém fez nada sobre o que eles estão fazendo em Gaza. Todos têm medo de se opor a eles. É difícil imaginar muitos países se safando do que Israel se safa. Então, enquanto isso continuar acontecendo, qual é a restrição sobre eles? Quem os está restringindo? Ninguém. Os russos não. Putin não. Ninguém os restringe. Não há mais árabes, pelo que eu saiba. Os estados árabes que existiam na Líbia, no Iraque e na Síria desapareceram. Enfim, eu realmente não sei, mas essa é a impressão que tenho. Enquanto ainda temos o Larry aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta, se ele não se importar. Claro, quero saber, Larry, qual é a importância da Estratégia Nacional de Segurança Anual? É um documento importante? Tem autoridade? Eu sei que veio do Trump, mas quem normalmente o prepara? E o que ele significa? Tem algum peso real? Porque, se tiver, me parece que o Trump realmente conseguiu algo grande e importante. Ele colocou os Estados Unidos e o mundo em um rumo diferente. E isso deveria ser reconhecido. Ele deveria receber crédito por isso. Então eu queria saber, imaginei que você saberia, se esse é um documento importante ou apenas algo que as pessoas fazem por rotina. Bem, sim. Na verdade, Nima e eu estávamos falando sobre isso bem no começo da nossa entrevista. Não tenho certeza de quem está liderando a redação disso. Eu imaginaria que isso provavelmente passaria pelo Conselho Nacional de Inteligência. Eles costumavam ser os responsáveis pela redação. E quando o documento é elaborado, é claro, a Agência de Inteligência de Defesa dá sua contribuição, e o INR do Departamento de Estado também participa. Assim, todos os diferentes elementos da comunidade de inteligência se envolvem. Mas também há alguma contribuição de política. Acho que este teve muita participação de Elbridge Colby, que é o secretário adjunto de defesa, ou secretário adjunto de guerra agora. Deputy Secretary of War now. He's the grandson of William Colby, who was director of the CIA. Ele é neto de William Colby, que foi diretor da CIA, aquele que revelou as joias da família em 1976 ou 1978. É realmente um documento simbólico. Eu sempre brinco dizendo que é um dos poucos casos em que o governo dos Estados Unidos consegue realmente soletrar estratégia. Mas em termos de ter de fato uma estratégia que eles implementem, muitas vezes você percebe que há contradições. Então não é um documento que dita a política. Ele apenas tem a capacidade de dizer, certo, essas são as nossas prioridades. E eu usei uma analogia logo no início. É como um casal que está junto há 70 anos, e agora os Estados Unidos, um dos parceiros, chega para o outro parceiro, a Europa, e diz, sabe de uma coisa, acho que precisamos começar a ver outras pessoas. É meio que o começo de um divórcio. Mas veja, eu nasci e fui criado no Missouri, então você precisa me mostrar primeiro. São apenas palavras no papel, ou isso vai ser acompanhado de ação? E é isso que eu quero saber. Sim, e então quando você volta e analisa a estratégia que Trump colocou no papel em 2017 e a estratégia que Biden implementou em 2022 e 2023, elas geralmente acabam sendo palavras no papel que não se traduzem realmente em políticas substantivas. Então, uma pergunta de acompanhamento. Parece-me um documento que é, de certa forma, uma rejeição da doutrina de hegemonia americana de Wolfowitz. Então, como isso saiu do governo? Eu teria pensado que os neoconservadores ainda estavam muito presentes nos círculos de política externa dos Estados Unidos, e certamente no Departamento de Guerra e no Departamento de Estado.
Eu estava me perguntando como Colby conseguiu divulgar isso e se ele se colocou em algum tipo de risco de carreira ao enfrentar a doutrina da hegemonia dessa maneira. Taking on the hegemony doctrine by doing that. I learned from one of my first Aprendi com um dos meus primeiros supervisores no Departamento de Estado, que me ensinou uma lição muito importante. Quando você está falando sobre uma determinada política, mesmo que vá haver uma mudança, o essencial é se tornar o redator. Você redige o documento, porque se for você quem realmente escreveu o documento principal a partir do qual todos estão trabalhando, então você pode controlar a política. Acho que foi isso que Colby fez. Acho que Colby realmente assumiu o controle do processo para ser a voz principal. E você sabe como a burocracia funciona. É uma espécie de corolário da regra de ouro. Quem tem o ouro faz as regras. Aqueles com a caneta, os que estão escrevendo o documento, também são os que fazem as regras. Agora, você está absolutamente certo ao dizer que a nova estratégia delineada neste documento é, meu Deus, estamos nos divorciando da Europa. E a comunidade neoconservadora está em polvorosa. Os europeus estão tendo um colapso. Mas sabe, vamos ver o que eles realmente vão fazer. Vai haver substância de verdade por trás disso. Ou isso vai acabar sendo apenas mais um documento governamental com grandes floreios retóricos. Era isso que eu queria saber, sim. Dito isso, vou me retirar e deixar vocês continuarem a conversa. Espera um minuto. Parece, no entanto, me parece encorajador agora para as negociações entre Putin e Trump, porque ele diz que estamos abandonando essa doutrina de hegemonia e queremos reconciliar a Rússia com o Ocidente. Então isso parece implicar esperança para essas negociações pela primeira vez. Você concorda com isso? Bem, os sucessos da Rússia no campo de batalha estão provocando isso. E pelo menos o pessoal do Trump agora reconhece. Ok, a festa acabou, precisamos nos reposicionar. Por isso você viu o Don Jr. em Doha. Ele pegou pesado e ficou criticando o Zelensky de todos os jeitos, mesmo sem o Zelensky estar lá pessoalmente. Não há dúvida de que a equipe do Trump não acha mais que Volodymyr Zelensky seja um parceiro que vale a pena manter. Então, bem, que vocês tenham uma ótima conversa. Hey, you guys have a great conversation. Thank you, Larry. See you. Bye-bye. Bye-bye. Obrigado. How's it going, Paul? Obrigado, Larry. Até mais. Tchau. Paul, Como vai, Paul? what is Ótimo. important in your Paul, opinion? o que você acha que é importante nesse novo documento, essa estratégia de segurança nacional? Você se lembra que durante o governo Biden, eles falavam sobre autocracias e democracias. E agora, o tom, como você mencionou, mudou completamente. Como isso vai ser útil se eles realmente decidirem implementar o que estão propondo nesse documento? If they decide to implement what they're talking about in this document. It gets us off the path to nuclear war. Bem, isso nos tira do caminho rumo à guerra nuclear. Sabe, não dá para permanecer para sempre em conflito com uma potência militar como a Rússia, continuando a provocar, atacar e causar todo tipo de problema, sem que a situação acabe saindo do controle. E então, como eu disse no meu artigo desta manhã, se pudermos levar este documento a sério, a União dos Cientistas Atômicos poderá mover o ponteiro do relógio do juízo final, que eu acho que agora está a apenas 1 ou 2 segundos da meia-noite. Eles poderiam recuá-lo algumas horas. Isso seria uma grande conquista se conseguirmos sair desse caminho rumo à guerra nuclear em que estamos desde que a doutrina Wolfowitz foi declarada. Ever since the Wolfowitz doctrine was declared. And so, by abandoning this E assim, ao abandonar esse documento propenso à guerra da hegemonia, ou política de hegemonia, mudamos o curso do mundo. E Trump está enfatizando a competitividade econômica entre as nações. E abrindo mão dessa pretensão de que podemos invadir todo mundo para levar a democracia, de que podemos bombardear países para levar a democracia e derrubar governos para levar a democracia. Portanto, isso representa um abandono da política neoconservadora que está em vigor desde, acredito-me, 91. Vejo isso como uma mudança enorme
enorme, se é que realmente significa algo. É por isso que quis questionar o Larry, porque ele presta mais atenção a isso e está mais alinhado com sua experiência. Como eu disse, eu não precisava saber. Eu tinha colegas a quem podia perguntar. Vejo outras coisas muito importantes ali. Ele rejeita todo o processo de Day. Ele diz que se não tivermos nomeações e empregos baseados no mérito, seremos ultrapassados por países que têm. E ele está certo. Estamos sendo ultrapassados. Também achei que foi uma afirmação de que é legítimo ter nacionalidades étnicas. Você não precisa ser uma Torre de Babel para ser justificado. Achei isso muito importante. Ele estava falando sobre a saúde cultural e espiritual do mundo ocidental. E ver esse tipo de ponto destacado em uma estratégia de segurança nacional, achei incrível. Esse é um desenvolvimento extremamente importante. O fato de não precisarmos ser uma espécie de Torre de Babel multicultural para sermos justificáveis. O nacionalismo é justificável. Na verdade, é a única forma de se ter um país, porque a Torre de Babel não é um país. Não há interesses comuns, nem sequer uma maneira de ter uma lei comum. Vemos isso em países onde a população mudou drasticamente. Agora, grandes números de muçulmanos estão impondo a lei da Sharia e vemos tribunais sendo aceitos que julgam com base nisso, mesmo que essa não seja a lei do país. Portanto, quando o documento fala sobre a civilização europeia estar sendo apagada, é exatamente isso que está acontecendo. É o que está acontecendo. Isso me chamou a atenção quando disseram que em 20 anos ou menos a Europa será irreconhecível. Bem, isso significa o fim da OTAN. Como se pode ter uma OTAN quando não se tem uma nação, quando não há unidade entre as nações? O que se tem é uma coleção de quê? Torres de Babel multiculturais. Esses não são países. Então, se esse processo continuar com os americanos entrando, bombardeando países, empurrando todas as pessoas para os Estados Unidos e para a Europa, esses países, todos eles, simplesmente desaparecerão. Não haverá mais mundo ocidental, não haverá mais Estados Unidos. Quero dizer, basta olhar toda a publicidade que está saindo agora sobre os somalis em Minnesota. Os escândalos extraordinários, a corrupção, a forma como eles saqueiam os sistemas federais de pagamento e enviam o dinheiro para o exterior, para terroristas, tudo isso está nas notícias agora. Minneapolis, uma cidade. O regime Biden colocou 80 mil somalis lá, basicamente tomando conta do lugar. E isso ficou sem ser reconhecido por tanto tempo. E ninguém ousa mencionar porque você será chamado de racista ou algo assim, ou de nacionalista, que hoje significa nazista. Se você acredita em um governo nacional, isso quer dizer que você é nazista. É assim que eles distorceram os termos. Pois bem, este documento de segurança nacional analisa esses problemas de forma realista e os reconhece. Essas são ameaças muito maiores ao Ocidente do que a Rússia, a China, o Irã ou qualquer uma das outras desculpas que eles inventam para justificar enormes gastos com armamentos, dos quais tiram todo tipo de comissão e desfrutam de total impunidade. Sempre que você se depara com uma ameaça, pode esconder todas as informações simplesmente dizendo segurança nacional. Não é preciso divulgar nada. E o sistema simplesmente não quer abrir mão dessa proteção extraordinária. Mas se você não tem uma ameaça e está agindo de forma ilegal ou incompetente, fica difícil dizer, isso é uma questão de segurança nacional. Mas o que é nacional? Quem é a ameaça? Portanto, eliminar ameaças não é conveniente para as forças poderosas e institucionalizadas que vêm se beneficiando disso há tantas décadas. Essa é a minha visão sobre o assunto. So that's my take on it. Paul, quando você mencionou os imigrantes, aquelas pessoas que não fazem parte da cultura dominante de um país, indo para lá e querendo fazer algum tipo de mudança,
Mas afinal, veja, você mencionou a Somália. Olhe para a Somália, Líbia, Síria, Iraque, Afeganistão. Esses países foram destruídos, saqueados. Você sabe, na Síria, antes da queda de Assad, quem estava roubando o petróleo da Síria e enviando para onde? Para os Estados Unidos, é claro. Esse é o problema, Paul. Esse é o problema. A causa raiz de todos esses problemas que você mencionou é que as pessoas não têm condições de viver em seus próprios países. Foi isso que eu disse. That's what I said. We went there and bombed everybody. Eu disse que fomos lá, bombardeamos todo mundo e criamos ondas de refugiados. Então é uma política que volta e te destrói. Não deveríamos ter feito isso. Fizemos por causa de Israel. Veja, as pessoas não entendem realmente o verdadeiro custo dos Estados Unidos servirem a Israel. E o custo é que isso inundou todo o mundo ocidental. Europa, Estados Unidos, Canadá, com pessoas que não são assimiladas. E elas estão em números tão grandes que podem existir sem precisar se assimilar. Elas vêm de países onde a corrupção é a norma. É isso que elas conhecem, e é isso que estamos vendo acontecer em Minneapolis. Estamos vendo esses elementos basicamente explorando programas federais, e o dinheiro sai do país em malas, dinheiro vivo em malas, e vai para terroristas no exterior. And goes to terrorists abroad. So when you Então, quando um país faz isso consigo mesmo e com seus aliados, quero dizer, é completamente estúpido. E quem se beneficiou? Israel. E quem está pagando o preço? Toda a Europa e os Estados Unidos. E você não pode dizer isso. Isso é antissemitismo. Então você não pode dizer a verdade. Todo mundo tem medo de mencionar isso. Você não pode discutir o que realmente está acontecendo. Bem, se você não pode discutir o que realmente está acontecendo, então você não sabe o que está acontecendo e nem sabe o que vai acontecer com você em seguida. Então veja, não é preciso inventar desculpas para esses refugiados precisarem de um lugar para ir, mas teria sido muito melhor, mais barato e sem ameaça às nacionalidades da Europa e dos Estados Unidos, tê-los mantido lá e reconstruído o país que vocês destruíram. O custo dos sistemas de bem-estar social para sustentar todos esses milhões de refugiados é enorme. É enorme. Teria sido mais barato simplesmente usar esse dinheiro para reconstruir seus países e usar a mão de obra dessas pessoas para reconstruí-los, de modo que recebessem bons salários. Isso é o que deveria ter sido feito, não apenas remover todas as fronteiras e ser invadido. Mas isso aconteceu por causa da esquerda liberal. A esquerda liberal vem atacando a civilização ocidental há muito tempo. E, essencialmente, se você for a uma universidade em qualquer época, desde que eu estive lá, você só aprende que o Ocidente é mau e precisa ser substituído. Essa é simplesmente a narrativa. E assim, todo o influxo de pessoas estrangeiras faz parte apenas da substituição dos chamados países malignos, supremacistas brancos, racistas e exploradores que supostamente precisam ser substituídos. Portanto, não houve oposição intelectual ou ideológica à invasão dos países ocidentais. E sem oposição, nunca ocorreu a ninguém. Por que não simplesmente reconstruímos os países que destruímos de forma estúpida e maligna? Era isso que deveria ter sido feito e teria sido mais barato. Basta pensar em todas as contas que os contribuintes sobrecarregados da Europa e dos Estados Unidos estão pagando para hospedar pessoas em hotéis, fornecer atendimento médico, dar a elas cartões de débito com dinheiro para que possam se sustentar. É uma despesa sem fim. E agora os escândalos começam a surgir. And the scandals that are now developing. Paul, do you really believe that liberals are Paul, você realmente acredita que os liberais são de esquerda ou esquerdistas? Eu não vejo isso. Eu não vejo. Sim, eles são. Eu vejo uma combinação de tudo, sabe? Direita, esquerda. E sabe, os liberais não são nem de esquerda nem de direita. Eles estão de alguma forma no centro e têm tudo em suas mãos. Os liberais são... A esquerda não está no poder, Paul. Sabemos que a direita também não está no poder. Nenhum dos dois. Eu não vejo a esquerda jamais tendo estado no poder nos Estados Unidos. Nem a direita. Eu não vejo aquelas pessoas que votaram em Donald Trump como estando no poder.
those people who voted for Donald Trump are in power. Look, many Olha, muitos dos professores liberais escreveram. Houve um artigo não faz muito tempo na Chronicles que nós não percebemos o perigo vindo da esquerda. Nós os víamos apenas como portadores de novas ideias e estávamos interessados porque já fazíamos a mesma coisa há muito tempo. Achamos que ter algumas ideias novas iria enriquecer o ambiente. Nós os deixamos entrar e fomos tolos porque eles tomaram conta e nos expulsaram. Tenho certeza de que eles controlam totalmente as universidades e a esquerda, no que diz respeito às ideias que se propagaram com sucesso, de que pessoas brancas são racistas e de que a civilização ocidental é má e perversa. Isso foi institucionalizado no ensino desde que eu me lembro. for as long as I can remember. I remember when I was at Stanford. Lembro-me de quando eu estava na Universidade de Stanford. 2 dos meus colegas do Instituto Hoover, Lewis Gann, e esqueci o outro nome por um momento, escreveram um livro chamado Burden of Empire. Foi um esforço para contrariar o argumento dominante de que tudo o que os brancos haviam feito fora de seus próprios países era motivado pelos piores tipos de intenções, e assim por diante. Eles disseram que, na verdade, nunca existiu uma política assim. Que os impérios foram, em muitos sentidos, acidentes, produtos de indivíduos e empresas privadas, como a Índia, por exemplo, foi tomada por uma empresa privada. Não eram planos de Estado, e atribuir todas essas políticas a algum tipo de plano para oprimir pessoas de pele escura é um absurdo. Isso foi por volta de 1970, então estamos falando de cerca de 55 anos atrás. Eles sentiram que defender a verdade sobre o que foi a verdadeira experiência colonial. E, é claro, foram demonizados. Então tem sido assim há muito tempo. So it's been like that for a long time. Paul, how, in my opinion, Como é isso? Bem, na minha opinião, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Quem vai se beneficiar desses imigrantes? Eles são mão de obra barata para os oligarcas dos Estados Unidos, para as grandes empresas. Paul, uma das questões mais importantes, um dos maiores problemas nos Estados Unidos hoje, a situação nos Estados Unidos e a economia, é como todos esses empregos foram transferidos para a China. Quem fez isso? Foi a esquerda. Você realmente acha que ainda temos esquerda e direita, afinal? Eu não vejo esquerda e direita, Paul. Eu não vejo isso. Porque olha a situação, você mencionou Israel. Há pessoas, sabe, progressistas e pessoas do MAGA. Elas estão em grande parte unidas em seu modo de pensar sobre a política no Oriente Médio. Mas quem se importa com essas pessoas? É por isso que não vejo como dividir as pessoas em esquerda e direita vai ajudar em qualquer tipo de lógica para lidar com os problemas nos Estados Unidos. Temos esse complexo militar industrial nos Estados Unidos, de mãos dadas com Wall Street e os oligarcas. Eles estão fazendo de tudo, entrando em conflitos militar-industriais, travando guerras fora dos Estados Unidos. Basicamente, estão por trás de todas as guerras no exterior. E as pessoas que estão vindo para os Estados Unidos são, em sua maioria, mão de obra barata para os oligarcas. Você não acha que é isso que está acontecendo nos Estados Unidos? Don't you think that's happening in the United States? No, that's not the case. Não, não é esse o caso. Os oligarcas não precisam. Vamos ver, quantas pessoas foram admitidas durante os 4 anos de Biden? Foram 14 milhões? 14 milhões de pessoas. E os oligarcas não têm necessidade de 14 milhões. Não houve crescimento nos empregos da indústria manufatureira dos Estados Unidos desde que me lembro. Em toda parte, a mão de obra está sendo dispensada. Ela mal existe na agricultura, a menos que seja para frutas e vegetais que precisam ser colhidos. Mas agora eles basicamente usam máquinas. Não, essa é uma alegação falsa, feita em nome de diluir as populações baseadas em etnias. E quanto aos oligarcas, bem, essas pessoas existem, mas não são unidas. Cada setor tem seus próprios oligarcas, e em alguns casos, os setores se unem em torno de uma política. Industries are united behind the policy. In other cases, they're opposed to each. Em outros casos, eles estão em lados opostos em relação a uma política. Portanto, não existe uma organização oligárquica que dá todas as ordens.
Eles influenciam as coisas por meio de suas contribuições políticas e de sua influência sobre este ou aquele senador, esses congressistas e assim por diante. E criam qualquer tipo de situação de porta giratória que puderem entre suas próprias empresas e as agências regulatórias federais, como a Big Pharma. A Big Pharma tem controlado a Administração de Alimentos e Medicamentos, FDA, o CDC e o NIAGA há anos. Eles os controlam completamente. Assim, essas agências regulatórias que deveriam proteger o público acabaram se tornando agentes de marketing dos produtos da Big Pharma. E você vê como a influência da Big Pharma se estende às faculdades de medicina da mesma forma e também aos periódicos médicos, porque eles financiam as pesquisas. Então é preciso olhar por esse ângulo. Não existe uma organização oligárquica dando as ordens. A terceirização de empregos, isso foi imposto por Wall Street, porque eles queriam mais lucros. Eles diziam a uma empresa de manufatura, você precisa igualar o preço chinês. E essa era a maneira deles de dizer, você tem que reduzir seus custos de mão de obra ao nível chinês. A única forma de fazer isso era demitindo sua força de trabalho, fechando suas instalações nos Estados Unidos, construindo-as na China e contratando trabalhadores chineses. Houve um tempo em que a diferença salarial era dramática, e isso gerava uma lucratividade enorme. É claro que isso também agradava aos executivos das corporações, porque o Congresso havia imposto um limite sobre quanto se podia pagar a um executivo e ainda considerar o salário como despesa empresarial. Não se podia pagar mais de $1 milhão, a menos que fosse relacionado ao desempenho. Então, eles começaram a receber bônus incríveis, muitas vezes múltiplos de seus salários. E o que significava baseado em desempenho? Significava que você havia aumentado os lucros. Assim, tudo passou a girar em torno do desempenho, aumentar os lucros. Perdemos a força de trabalho industrial, perdemos os sindicatos industriais que costumavam fornecer equilíbrio político e assim por diante. Eu poderia falar longamente sobre isso. Eu escrevi um livro, e muito disso está no livro. Então, voltando ao seu ponto sobre a esquerda não ter influência e os liberais não serem realmente de esquerda. Bem, eu diria que em 90% dos casos, os liberais se alinham com a esquerda contra a direita. Raramente se alinham com a direita. Foram os liberais que entenderam mal as intenções da esquerda e permitiram que ela assumisse o controle da educação. Agora temos faculdades de direito, ensinando aos alunos que a Constituição é um obstáculo ao progresso e que sua função como advogados é usar a lei como uma arma para revolucionar a sociedade. É isso que eles aprendem. Vemos a mesma coisa nas faculdades de jornalismo. Dizem a eles que seu trabalho não é relatar objetivamente, mas criar narrativas que ajudem a reestruturar a sociedade, quase como se estivessem construindo uma nova Torre de Babel. Então, é isso que eles fazem. Quero dizer, é por isso que não temos mais uma mídia de verdade. Temos pessoas nos contando narrativas, e a narrativa é sempre contra o Ocidente, contra a civilização ocidental. Você vê isso em todo lugar, e agora está até evidente na estratégia de segurança nacional. Eles reconhecem que isso vem acontecendo e que é uma ameaça. Você não pode existir como país se todo o seu sistema de enculturação ensina culpa e destrói a autoconfiança. Quando essa crença desaparece, você está cheio de culpa. Como é que se tem um país? Não tem. Você não tem orgulho. Se você não tem orgulho das suas conquistas e perdeu o autorrespeito porque dizem que você é um racista branco e um explorador, o país está perdido. Esse ataque vem acontecendo há décadas. E com o que os conservadores estavam preocupados? A ameaça soviética era minúscula comparada à ameaça interna vinda da esquerda. E as universidades de hoje não têm nenhuma semelhança com aquelas em que lecionei. Eu não chegaria nem perto de uma universidade hoje. Não há nada que me fizesse chegar perto de uma universidade americana ou britânica.
Elas não têm absolutamente nada a ver com a verdade ou com a pesquisa acadêmica. Eu nem acho que a pesquisa acadêmica exista mais. É tudo uma narrativa a serviço de uma agenda. E essa agenda é anti-civilização ocidental. Essa é a agenda dominante nas universidades do Ocidente. Escrevi tantos artigos demonstrando isso, mostrando isso, exemplo após exemplo. Não há dúvida alguma. A melhor publicação dos Estados Unidos é a City Journal. Paul, se for esse o caso, quem está fazendo isso? Quem está por trás dos bastidores? É uma consequência da estrutura das ideias. É uma história muito longa e complicada. Eu não tentaria de improviso explicá-la para você agora, mas é o resultado da forma como certas ideias na tradição ocidental se desenvolveram. Isso não significa que exista algum grupo organizado por aí controlando ou apertando botões. Funciona por conta própria. É apenas a consequência, o resultado lógico de um conjunto de ideias à medida que elas se desenvolvem. É tudo que posso dizer sobre isso neste momento. Faz muito tempo que não dou uma palestra sobre esse assunto. Eu teria que me preparar e descobrir como explicá-lo para pessoas que, de outra forma, não teriam a menor ideia do que estou falando. É um trabalho intelectual considerável fazer isso. E o público para esse tipo de coisa é limitado. Então, se você não acha que o Ocidente está sob ataque, há muitas coisas que eu não vejo como você pode explicar. Sabe, por que temos democratas de esquerda e estados azuis organizados para impedir que o governo federal deporte imigrantes ilegais? Eles até usam violência para impedir isso. Aprovam leis para bloqueá-lo. Então, aqui temos autoridades democratas eleitas em nível estadual e local, tomando o lado de pessoas que entraram ilegalmente nos Estados Unidos, contra o governo dos Estados Unidos. Os democratas estão alinhados com aqueles que violaram a lei, entraram ilegalmente e estão lutando por eles, contra o governo federal. Como isso acontece? Isso é uma insurreição, e nada pode ser feito a respeito. Por quê? Por causa da força da esquerda liberal. Não há apoio na mídia para fazer qualquer coisa a respeito. Não há apoio entre os intelectuais para fazer qualquer coisa a respeito. Claramente o Partido Democrata venceu. Por quê? Porque foram doutrinados por meio século a acreditar que pessoas brancas são más e que o racismo existirá enquanto pessoas brancas existirem. E, portanto, é preciso substituí-las. Essa é a política deles. É o que estão fazendo e vem fazendo. Veja a enorme oposição a Trump durante seu primeiro mandato. A construção de um muro. Ele não conseguiu nem mesmo um muro. Ele é o presidente dos Estados Unidos e não consegue que o Congresso forneça o dinheiro para construir um muro para que possamos ter uma fronteira. Agora, que outro país permite isso? O Irã permite que todas as pessoas da Síria, do Iraque e da Líbia entrem. Average, eles fizeram isso com Isa, Paul, para ser sincero. E o Irã permite que eles entrem? Eles fizeram isso com o Irã, Paul. Eles fizeram isso com o Irã. Um dos ataques israelenses ao Irã foi, na verdade, de alguma forma auxiliado por esses imigrantes. Imigrantes sem documentos no Irã. Eles prepararam essas pessoas, construíram uma rede no Irã para facilitar o que estavam tentando fazer, esses ataques terroristas ao Irã antes e durante a Guerra de 12 Dias contra o Irã. Eles estão fazendo isso em todos os lugares, Paul. Eens fazer uma pergunta. Es que carried race de Abnaiwin. Porque o único país que realmente existe naquela região, na minha opinião, bem, temos dois países importantes, aliás, são a Turquia e o Irã. A Turquia não é um grande problema para Israel, porque tenta negociar, tenta dialogar com os israelenses quando se trata de Gaza e da Palestina. Mas o Irã não negocia. O Irã não quer. Você sabe, a política oficial do Irã é apoiar os palestinos. Eles não vão ceder nem cooperar em nada disso.
Eles não querem deixar que Israel capture e domine a região. Esse é o ponto principal para os iranianos, mesmo em Doha. E dá para perceber como o tom mudou de alguma forma, Paul. Você sabe, até os árabes, você mencionou os árabes. A Arábia Saudita está falando sobre isso. O Catar está falando sobre isso, sabe? Mas sem o Irã. Qatar is talking about, without Iran, they feel it because they were attacked. Eles sentem isso porque foram atacados. Sabe, quando vem Israel, depois de um cessar-fogo atacando o Líbano e a Síria é a nova agora. Sabe, o HTS foi colocado na Síria pela CIA. E depois de tudo isso, eles ainda estão atacando a Síria. Sabe, no caso de Gaza, no caso da Cisjordânia, não se trata de culpa própria. Israel está tentando, de alguma forma, manipular toda a região. E não há força contra o que eles estão fazendo, exceto o Irã. Esse é o problema com o Irã. Não vejo outro motivo, porque por muito tempo eu me perguntava por que não há uma boa relação entre o Irã e os Estados Unidos? Qual é o problema? Acho que ambas as partes se beneficiariam de algum tipo de acordo no Oriente Médio. E a única razão pela qual tudo se resume ao Irã é Israel. Nada além disso. Bem, o lobby israelense é muito mais poderoso do que o do Irã. Tá correto. Veja, os israelenses não têm problema em agir de acordo com seus próprios interesses. Você não pode fazer os mesmos tipos de afirmações sobre os israelenses que faz sobre a civilização ocidental, porque isso seria considerado antissemita. Mas você pode dizer o que quiser sobre pessoas brancas. E não há consequência. Não há como ser desacreditado como alguém que odeia ou algo assim. Então, é temporada aberta contra pessoas brancas e a civilização branca, mas você não pode nem criticar Israel por genocídio. E temos esse tipo de situação que paralisa a civilização ocidental. Uma pessoa branca não pode nem se defender de uma acusação, porque isso por si só já prova que ela é racista. Himself against some charge because that proves he's a racist. So when you have Então, quando o que antes foi a parte mais importante do mundo se encontra debilitado a ponto de não conseguir nem se defender sem ser alvo de insultos, dá para perceber como as ideias podem te destruir de forma ainda mais eficaz do que uma conquista militar. Não sei exatamente como cheguei a esse ponto, mas pelo que posso ver, em muitos aspectos, os liberais estão deslocados. E, se você observar os imigrantes invasores que agora atuam como membros democratas do Congresso, como promotores, juízes e em governos estaduais e locais, eles são muito assertivos. Em qualquer situação normal, eles se comportam de forma escandalosa, e mesmo assim nada é feito para discipliná-los. and yet nothing is done to discipline them. No white person could behave that way in those offices. Nenhuma pessoa branca poderia se comportar dessa maneira nesses escritórios. Então podemos ver que eles estão ganhando poder rapidamente, estão adquirindo poder rapidamente. E é um poder hostil ao país anfitrião. E isso deve ser reconhecido. As pessoas deveriam estar cientes, deveria haver alguma forma de perceber que isso existe e que é uma ameaça. E, no entanto, isso não é comentado. Mas Trump, em sua estratégia de segurança nacional, fala sobre o apagamento da civilização ocidental, da Europa sendo simplesmente apagada. E claro, é isso que o romancista francês Jean Raspail deixou claro que aconteceria em seu livro de 1973, O Acampamento dos Santos. Ele diz que o Ocidente acabou, desapareceu, é apenas uma questão de tempo. E certamente parece que ele estava certo. Mas enquanto isso, talvez você e Larry tenham esgotado a estratégia de segurança nacional de Trump. Não sei. Mas me parece algo esperançoso, se isso tiver alguma influência. Em outras palavras, se isso se traduzir nas chamadas negociações de paz sobre a Ucrânia entre Putin e Trump, isso implica que Trump verá a atratividade das propostas de Putin e que esse é o caminho para encerrar o conflito, de forma consistente com a estratégia de segurança nacional de Trump. Mas quem sabe, como já dissemos muitas vezes, os presidentes não são tão poderosos assim. É preciso um movimento. E a questão é,
quão comprometido com essa estratégia estaria o governo de Trump. To the strategy would Trump's government be? That's why I was asking Larry where it come from. É por isso que eu estava perguntando ao Larry de onde isso vem. Bem, se você olhar apenas para os livros que são publicados, os artigos que são escritos, os currículos das universidades, você não encontra declarações afirmativas sobre a civilização ocidental. Simplesmente não as encontra. Elas desapareceram. Você encontra a fragilidade branca, e a pessoa que escreveu esse livro agora escreveu outro sobre o racismo gentil, dizendo que até mesmo os democratas progressistas são racistas, mas tentam ser gentis a respeito disso. Ou seja, não há nada que uma pessoa branca possa fazer para não ser culpada de racismo. E essa ideia tomou completamente conta da esquerda liberal. Completamente. Essa é a ideia deles, e tudo reflete isso. And everything reflects it. So the effect is to Então o efeito é destruir a confiança das pessoas brancas. E com o tempo, elas acabam sendo rebaixadas. Não têm as mesmas proteções perante a lei. Veja, outro dia mesmo, um imigrante invasor que tinha esfaqueado um homem várias vezes em um trem foi preso pelo que quer que fosse a acusação, tentativa de homicídio ou algo assim, e levado a julgamento. Não havia dúvida quanto às provas. Todas as câmeras de vídeo mostravam isso. O homem que foi esfaqueado não tinha feito nada, ele era branco. O cara negro que o esfaqueou claramente fez isso, sem provocação. Apenas mais uma pessoa perturbada. A vida parece continuar assim o tempo todo, dia após dia, nos trens e metrôs. day after day on the trains and subways. And the jury let the guy go because after the E o júri deixou o cara ir embora, porque depois que o homem branco foi esfaqueado daquele jeito, ele usou a palavra com N. Ele chamou o cara que o esfaqueou por essa palavra, a palavra proibida. Então, pelo fato de ele ter reagido após ser esfaqueado usando a palavra com N, o júri branco achou isso inaceitável. E assim o liberaram, consideraram o esfaqueador inocente. Isso realmente aconteceu, recentemente. Pois bem, o que isso te diz? Diz que estamos desenvolvendo um sistema de justiça com múltiplos níveis. Já não existe mais igualdade perante a lei. Há um sistema de justiça diferente baseado em raça, em gênero declarado. based on race, on claimed gender. For example, if a guy claims he's Por exemplo, se um homem afirma que é uma mulher, então o sistema o impõe sobre a privacidade feminina. Ele tem acesso aos banheiros delas, aos chuveiros, aos times esportivos. Se eu dissesse que sou uma mulher, eu teria esse acesso. Mas se eu for um homem e não afirmar isso, não tenho. Portanto, isso não é igualdade perante a lei. Há inúmeros exemplos disso. Seus direitos dependem da sua preferência sexual declarada, do seu gênero declarado, da sua raça. Pode-se discriminar pessoas brancas em admissões universitárias, em empregos e promoções, mas não se pode discriminar pessoas negras nesses mesmos critérios. Pode-se discriminar homens nesses critérios, mas não mulheres. Assim, toda a noção de um sistema jurídico sob o qual todos vivem de forma igual está sendo apagada. under which everyone lives equally is being erased. And the law schools are in favor of it and are. E as faculdades de direito são a favor disso e estão liderando o caminho. Então você chega ao ponto, Nima, em que a questão é: a civilização ocidental sequer existe? Porque um dos atributos da civilização ocidental é a igualdade perante a lei. E, no entanto, quem está apagando isso? A esquerda liberal branca. Está apagado. Você pode olhar para cada instituição associada à civilização ocidental e ela está sendo apagada. Nenhuma está sendo construída. Todas estão sendo apagadas. A função da mídia não é dizer a verdade. Na verdade, dizer a verdade pode ser doloroso, pode ser ofensivo. Se você não pode dizer a verdade, como pode haver justiça? Se não pode haver justiça, o que temos? Então isso é algo muito sério. Não tem nada a ver com oligarcas querendo que as pessoas trabalhem ou que venham para cá. To work, having people come in. Because, look, I just read an article today. Olha, eu acabei de ler um artigo hoje do Jeffries e ele diz: sou um homem branco. Como posso conseguir um emprego? Você precisa ler. Ele explica tudo. Você não consegue um emprego nem sequer uma entrevista. Ele disse:
O que é essa conversa de que ninguém quer trabalhar? É tudo inventado. Eles inventam coisas para não ter que encarar qual é o verdadeiro problema. Então dizem que os brancos não querem trabalhar e por isso precisamos de tudo isso. É só... Por que eles não trabalham? Bem, porque não conseguem um emprego. Sabe, eles não gostam de viver no porão dos pais quando têm 30 anos. Então, acho que precisamos entender que toda a estrutura da civilização ocidental está extremamente frágil neste momento. E parece que fica mais frágil a cada dia. And it seems like it's made more fragile every day. Yeah. Sim, muito obrigado, Paul. Great. Grande prazer, Agradecemos. A Cooper sua thing Nausco. Provoked me. Yeah, I think we have Não, eu acho que precisamos entender. talk to each other. Precisamos conversar uns com os outros. Doesn't Afinal, não precisamos concordar, mas precisamos nos entender. Precisamos conversar uns com os outros. É importante, na minha opinião. It's important in my opinion. Yeah, you perform. Sim, você desempenha uma função muito importante. E eu aguardo por isso com expectativa. Gosto de ser provocado. Isso me faz pensar em coisas sobre as quais eu não havia refletido, porque estava concentrado em outra coisa. Something about something else. Yeah. Sim, muito obrigado, Paul. Thank you you. soon. Embreadet, até brevis manvingarita. Vou enviar de qualquer jeito. By the way, Share dizit, serve. goodbye. Adeus.